sobrevivi. Olha eu aqui, e ninguém vai me impedir de receber minha vitória, pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história. E o inimigo queira ou não queira, eu estou aqui. Olha eu aqui. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido, espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha dele, olha eu aqui. Olá, amados e amadas, nós estamos aqui com o nosso Papo Sério com o pastor Eliette. E desde já eu quero falar para você, vai lá, deixe seu like, se inscreva e compartilhe com muitas e muitas pessoas, para que esses testemunhos que estão sendo dados aqui nesse programa Papo Sério possa ajudar milhares de pessoas. E hoje nós estamos aqui com a irmã Maiara. Tudo bem, irmã Maiara? Tudo bem. Nós vamos saber um pouquinho da história dela, né? Que é algo surpreendente. Essa mulher, ela tem uma história de superação, queridos. Muitas vezes nós temos pessoas para nos julgar, mas ninguém sabe o que você passou para você estar onde você está hoje. E é isso que nós vamos saber da vida da irmã Maiara, né? Só que antes disso, eu quero estar trazendo a nossa palavrinha do dia, antes do nosso programa, que está lá em Êxodo. Quem quiser abrir em casa também, pode ficar à vontade. Está lá em Êxodo 20, 12. Capítulo 20, versículo 12. Aonde a palavra diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos avançar na nossa vida, tanto espiritual como material, sem honrar ninguém. E nós sabemos que o segredo da sua caminhada é a sua honra. Eu sempre falo lá na igreja onde eu pastoreio que Deus, ele sempre vai usar alguém para que você possa crescer. E assim, um conselho que eu te dou hoje, você quer esse conselho? Não se importe de que maneira Deus está usando alguém, se é com bem ou se é com mal. Se é com mal, se Deus está usando essa pessoa para te fazer o mal, Deus está querendo fazer você crescer na sua vida espiritual. E se é com bem, glória a Deus, chegou o seu momento. Então, brilhe. E hoje chegou esse momento da irmã Maiara, né, irmã Maiara? Nós queremos saber de você, como eu sempre faço, algumas perguntas aqui no nosso programa. Eu quero que você seja bem espontânea. Fica à vontade, viu, mulher? Tá bom. Se tiver que chorar, chore. Amém. Se tiver que sorrir, sorria. Se tiver que pular, pule. O que você tiver que fazer, você faz. Aqui, a casa é do Senhor, né? Pegar um cafezinho aqui com a irmã Giovana. Fica à vontade, viu? Toma seu cafezinho. E vamos falar para essa mulherada aí desse Brasil, que eu creio que existe muitas mulheres tendo uma mudança de vida com esse programa, viu, irmã Maiara? Eu tenho recebido, né, ligações, não tem lá nos comentários, mas eu recebo ligações das pessoas que ligam para mim e falam que esse programa tem sido uma bênção, né, que tem mudado, tem edificado a vida de mulheres. E eu creio que a sua história, ela vai alcançar milhares de pessoas e vai mudar a história, né? Quando tudo diz que não, como é que é? Minha voz te encoraja a prosseguir. Então assim, quando tudo estiver dizendo não na sua vida, ouça a voz de Deus, né? Que é o que você fez, né? Te encorajou a prosseguir. Então, irmã Maiara, vamos lá para nossa primeira perguntinha. Você sempre foi evangélica? Primeiramente, boa tarde, né? A paz do Senhor para todos. Sim, eu nasci no lar evangélico. Eu, desde os meus
5 anos, sim, por aí, eu sempre ia para a escola dominical, eu sempre acompanhava minha mãe orava em casa e eu tive como exemplo a minha mãe. Então eu sempre fui assim, sempre gostei também de estar envolvida nas coisas da igreja. Com meus 8 anos eu comecei a ter experiências com Deus. Deus começou a falar comigo em sonhos. Eu comecei a ler a palavra do Senhor e Deus começou a usar vasos para falar comigo. E aos meus 12 anos eu fui batizada nas águas. Com 13 anos fui batizada no Espírito Santo. Deus começou a me usar para entregar recados. Deus começou a me usar ali com profecias. Sempre me vi assim, sempre fui envolvida com as coisas do Senhor. E sempre fui evangélica, sim. Que bom. Então a gente vê que... E você é nova, né? Então, assim, não tem muito tempo, porque às vezes as pessoas podem falar assim... Ah, mas os crentes de antigamente... Não, que nada. Não é nada disso, não. Ainda hoje, existe crente cheio de poder, né, irmã Maiara? Existe crente cheio do poder, existe crente cheio da unção de Deus, né? Então, assim, como você não é velha, é muito nova, a gente pode ver que ainda nos dias de hoje, Jesus visita crianças, né? Porque quando você é criança, com 8 anos... Sim, eu já tive experiência com Deus. Eu tinha sonhos e ali eu entendia que era o Senhor falando comigo, com os meus 8 anos. E eu já orava na madrugada, eu já tinha aquela sede, sabe? Aquela vontade. Sempre eu falava, Senhor, eu não quero... porque tem evangélico que é só evangélico na igreja. E tem aquele evangélico que é evangélico de verdade. E no mundo que nós vivemos hoje, nós temos essa diferença, né? Então sempre eu falava, Senhor, não me deixe ser assim, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser... Eu dançava na coreografia, eu fazia coreografia com as irmãs, a gente cantava com o grupo das crianças, eu morava ali em Braslândia com minha mãe, e eu sempre fui muito envolvida, eu sempre falava pra Deus, eu quero ter experiência com o Senhor, igual Samuel ouvia a tua voz ainda pequena. Então, desde nova eu já tinha essas experiências com Deus, já buscava, eu tinha essa sede, sabe? E igual a senhora falou que Deus, ele é atual, né? Não existe essa de que, eu sou jovem, eu não preciso de Deus, eu não preciso de buscar, eu não preciso de orar, não. Quanto mais a gente busca, mais Deus, ele abençoa o nosso físico, nós nos tornamos jovens na presença dele e mais nós temos experiência com ele. Mas ele trabalha na nossa vida. É verdade. E uma das coisas que a gente sempre vê hoje, muitos jovens falando, né, irmã Maiara, é que tem nada a ver. Jovem hoje em dia querendo viver um evangelho de tem nada a ver, né, irmã Maiara? É verdade. É claro que a gente não pode ser radical também, né? Jovem precisa sair, jovem precisa ir numa pizzaria, jovem vai numa sorveteria, jovem vai passear no parque, jovem tem diversas coisas para fazer. Mas o que os jovens de hoje estão querendo fazer é estar se misturando com os jovens do mundo, né? Ao invés de trazer eles, né, irmã Maiara? E dentro da Bíblia nós temos exemplos de jovens, né? Tem Daniel, né? Era jovem, mas ele tinha aquela intimidade com Deus, né? A Bíblia diz que ele orava, né? 3 vezes ao dia. Tem outros jovens também, né? E assim, para ser jovem, não precisa, assim, a gente, para ser feliz, não precisa a gente estar envolvido com as coisas do mundo, né? Jesus, eu costumo dizer para as jovens que Jesus é suficiente. Jesus é a verdadeira felicidade. Jesus é aquele que nos completa. Isso não quer dizer que a gente não vai sair, que a gente não vai ter um momento de lazer. Mas a Bíblia diz que tudo é perante aquilo que o Senhor permite, né? Nem posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então, o que a gente pode é isso, a gente pode ir, mas a gente tem que saber, mesmo sendo jovem, continuar ali servindo ao Senhor. Daniel era jovem, servia ao Senhor, e detalhe, na Babilônia, né? Então é isso, a gente saber servir ao Senhor, saber entrar e sair do lugar, saber continuar dando exemplo, saber continuar sendo Deus e não negar o nosso Deus. A gente pode sim, né? A gente pode ir numa pizzaria, a gente pode acabar o culto, reunir os jovens, mas sendo cristãos, continuando com o nosso linguajar, com as nossas vestes, não se contaminar. E é isso que eu trago pra mim. Senhor, eu posso? Pode, mas ali dentro do que você não precisa deixar de servir a Deus pra você ter um momento ali com Deus e depois você não. Você é você, mas servindo ao Senhor e sendo jovem.
E o que eu acho bonito, irmã Maiara, é assim, a questão do crente ser diferenciado, né? Tanto jovem como qualquer idade, né? A gente tem que ser diferenciado, não nas vestes, mas a maneira de falar, a maneira de tratar, porque muitas vezes nós queremos ser cristão, né? E quando alguém pisa no nosso calo, parece que a gente deixa de ser. Ei, que caráter que nós estamos tendo hoje, né? Nós como cristãos temos que ter um caráter só, né? É na bonança, é na dor, é na tristeza, independente do vento que a gente esteja passando, se alguém nos maltratar ou não, né? A gente tem que ter um caráter só. Depois ele que se vê com Deus, não é verdade? Mas e aí, Maiara? É a segunda perguntinha. Você se sente sobrecarregada? Porque assim, cuidar de igreja, cuidar de filhos, né? Como você. Perdão, gente. Como você tem 3 filhos, o seu esposo, né? E eu vejo que Deus está te levantando aí rumo a um ministério grandioso, que é o que Deus tem na sua vida. Porque assim, o que Deus tem na nossa vida, ninguém toma, igreja. É o que Deus tem na sua vida, ninguém toma. O mundo pode ter tentado te parar, mas o Senhor jamais deixou de ter aquele plano na sua vida. Então assim, você se sente sobrecarregada em fazer as coisas de Deus e cuidar de sua casa, ser mãe ao mesmo tempo? Assim, às vezes somos carne, né? Bate um cansaço. Mas ali é onde eu oro, onde eu peço Deus, o Senhor me fortalece. E assim, o que eu aprendi é saber tirar tempo para todas as coisas. Porque a Bíblia diz, há tempo para todas as coisas, né? Isso eu trago muito para a minha vida. Assim, de manhã, se tem oração de manhã do ciclo de oração, eu acordo um pouquinho mais cedo, arrumo minhas crianças, dou café para elas, me arrumo ali, já oro, já vou buscando, vou para a igreja, chego da igreja, ali, se eles quiserem tomar café de novo, eu dou. E ali eu tiro um tempo para eles, amanhã eu dedico para eles, para estar dando carinho, tá brincando. À tarde, ali eu faço almoço, à tarde eu ajudo a fazer dever, vou fazendo a janta, vou ouvindo eles, conversando. Quando meu esposo chega e dou atenção, e aí eu sempre procuro saber tirar o tempo para tudo. Saber tirar o tempo pro marido, saber quem tá precisando de tempo e nunca deixar de buscar levantar o altar dentro da minha casa. Porque o que eu tenho comigo não adianta só eu ir para a igreja, mas eu também tenho que sempre buscar dentro da minha casa. Então eu sempre tiro um tempo de oração, eu tiro um tempo da palavra, às vezes se não dá para me tirar de dia, eu tiro ali pela madrugada, busco. E assim, saber você separar tudo e saber que em tudo tem ali um tempo para cada pessoa, você buscar um tempo para o seu marido, não deixar de ser esposa, não deixar de se cuidar. E mesmo estando na obra, a obra mais principal, mais importante é dentro da minha casa. Não adianta eu querer estar envolvida no ministério, estar envolvida na obra, se eu tenho deixado os meus de lado. Então, prioridade, o meu lar. Prioridade, eu busco estar bem comigo mesma, eu busco me amar, busco estar feliz, busco estar bem, estar completa em Deus, porque se eu não estiver bem, se eu não estiver completa em Deus, não tem como eu aconselhar alguém, não tem como eu ajudar alguém em oração. Então, eu estando bem comigo, eu consigo fazer os outros bem, eu consigo fazer meu marido feliz, fazer ele completo, consigo fazer os meus filhos bem, estar completo, e eu consigo também me dedicar mais para a obra. Então é como se fosse um conjunto, um casamento. Você, na verdade, tem que saber sobressair diante dessas situações, né? E vamos lá, irmã Maiara, para a nossa terceira perguntinha. Você parou seu ministério por causa da gravidez? Porque, mulher, vou te falar a verdade, eu sou doidinha pra ter filho novamente, mas já tô aí uma coroinha, né, de 46 anos e eu quero ter mais filho. E aí eu fico pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta de continuar pregando, tendo meus filhos, tendo mais um filho? Não sei, né, se Deus quiser me dar, glória a Deus, eu recebo. Mas e aí, você teve que parar seu ministério na gravidez? Como é que foi? Não parei. Eu continuei fazendo a obra do Senhor, né? Igual eu falei, tem que saber conciliar, né? Independente do enjoo, de alguma coisa, eu tava sempre ali fazendo a obra, ia pra oração, eu ajudava a minha pastora ali intercedendo, quando tinha cantina eu sempre também tava intercedendo, ajudando de alguma forma. Então não parei, porque assim, tem mulheres que realmente não tem ânimo, né? Tem mulheres que ficam muito enjoadas, que quer só ficar em casa. Sou eu, só quero dormir. Mas graças a Deus a minha gestação
questão desse último, eu não passei mal. A única coisa que eu tinha era enjoo e era só ficar enjoada da comida do meu esposo e da minha. Mas fora isso, eu tinha muita disposição, muito ânimo. Eu fiz uma barriga enorme, andava, subia, ia pra todo lado e não parei, porque eu penso assim, ó. Tudo que Deus nos dá é bênção. E não é algo que a gente vinha colocar como um impedimento. Porque se Deus está me dando, eu não posso usar ali como um impedimento, como uma barreira. Porque se Deus está dando é pra gente cuidar. E Deus sabe da nossa capacidade de saber conciliar, né? Mas só que infelizmente tem gente que usa, né? Ah, tá me dando, eu vou ficar aqui parado porque eu não vou conseguir. Não, Deus tá te dando, então você consegue ir e você consegue conciliar, você consegue fazer, consegue... E acho que eu ia na igreja todos os dias também. Então, assim, eu buscava pra mim, buscava pelo meu filho. E é a fase que a gente mais tem que buscar. Porque costumam dizer que quando a gente tá assim, tá com o pé na cova, né? Eu ia Nunca ouvi isso dizer, não. Eu já ouvi falar, mulher, quando você tá assim, você tá com o pé na cova. Então, assim, eu buscava mais, buscava pelo meu filho, buscava por tudo. Então, assim, eu não colocava a gestação e eu aprendi isso. Não colocar nada, independente do que você tiver. Se eu tô com uma dor de cabeça, eu pego aquela dor de cabeça, Senhor, tá aqui. Meu corpo é templo do teu Espírito Santo, toma essa dor de cabeça e eu vou te adorar. E quando eu voltar, eu já vou estar curada. Então, uma coisa que eu aprendi na minha vida: não usar nada como desculpa, nada como empecilho. Porque se a gente for olhar todas aquelas pessoas que precisavam de algo, elas tinham algo que podia muito bem fazer com que elas não se achegassem até Jesus. Mas aquele algo foi o que elas usou para se aproximar. A mulher do fluxo de sangue, ela precisava ser curada, mas ela foi atrás de Jesus por causa daquele problema. O cego de Jericó, por causa do problema dele, ele se aproximou. Então tudo que nós temos na nossa vida é para nos aproximar, então não para nos parar. E eu costumo dizer, amados, que o que Deus nos dá não nos tira da presença. Se tem um emprego, se tem um namorado, se tem algo que tá te tirando da presença de Deus, não foi Deus que te deu não, viu? Aba teu olho. Olha o que a irmã Maiara tá falando. Deus não dá nada para nos tirar da presença dele, não. Ele nos dá para aproximar. E a nossa quarta perguntinha: quais foram seus principais desafios? O meu principal desafio sempre foi, assim, como teve um tempo que eu não morei com minha mãe, teve um tempo que eu fui morar longe, sempre foi eu mesmo, muitas das vezes eu não tinha com quem contar para estar orando, para estar buscando comigo. Então sempre foi eu mesmo ter que me esforçar para buscar e romper com o meu medo. Quando eu era mais nova, eu era muito tímida. Na época da escola, eu morria de vergonha de ir lá na frente e apresentar trabalho, eu morria de vergonha até de falar no meio dos outros. Então eu percebi que Deus queria usar aquilo ali. E quem vê nem fala, né, que você é tímida. Então, assim, o meu principal desafio sempre foi romper com isso aí. Então é o que eu vejo é que Deus quer usar essas coisas, não para que a gente venha parar ou para que a gente venha estacionar, mas avançar. Então meu principal sempre foi isso, sempre foi eu mesmo lutar, buscar, não olhar para o que falam, não olhar para timidez, não olhar, tipo assim, se eu quero algo e eu não conseguir, não parar e não me embaraçar, mas avançar. E assim, sempre eu vi Deus trabalhando na minha timidez, porque para mim, eu nunca me via lá. Às vezes a pessoa chegava e falava, olha, Deus tem promessa, Deus vai te levar, vai fazer. E assim, meu Deus, mas é eu mesmo, porque eu não conseguia, eu sempre tinha essa timidez em mim. Às vezes eu pegava o microfone no meu começo da minha caminhada e eu tremia muito, sabe? Então, assim, suave. Hoje não, eu vi que Deus quebrou. O meu desafio sempre foi isso aí. Mas sempre que a gente vai subir no altar, né? Sempre dá aquele friozinho. E isso realmente vem de Deus, porque a nossa confiança está nele. É verdade. Né, irmã Maiara? E agora, irmã Maiara, para finalizar, né? Você já teve aquela vontade de jogar tudo pro alto, de parar tudo? Porque às vezes, né, vem umas lutas, às vezes também vem uns atribulados na nossa frente, né? Uma coisa eu aprendi, que Deus, Ele coloca sempre pessoas difíceis ao nosso redor, na nossa frente, para quê? Para melhorar. Para nos melhorar, para melhorar você. Então, assim, não reclame quando Deus colocar alguém perto de você que é bicudo igual você, ou então que é teimoso igual você. É para melhorar. Isso aconteceu com você?
Aconteceu e às vezes ainda acontece, né? A gente olha muito para nossa limitação. A gente fala, meu Deus, eu não vou conseguir. Acontece sim. Às vezes acontece algo que a gente sabe que a gente nem fez, alguma situação, e ali alguma decepção, que a gente ajuda alguém e a pessoa não retribui como a gente esperava, ou a pessoa vira as costas, e ali é onde vem uma dor, vem uma ferida, e eu falo, Senhor, eu não dou conta, Senhor, tá doendo demais. E quer jogar tudo. Recentemente aconteceu, e eu falei, Senhor, acho que o Senhor tá falando pra pessoa errada, que tem chamado, eu não sou capaz, eu não sou digna, eu vou parar tudo, eu vou largar tudo. E quando foi menos de 2 horas, uma irmã de longe me ligou desesperada, olha, eu não vejo saída, eu tenho que desabafar com você, porque é em você que eu confio. E aí outra irmã chama, eu quero que você venha pregar, eu quero que você... E eu falo, Senhor, mas eu falei que eu quero parar, o Senhor tá mandando pessoas pra eu avançar. Então, assim, eu vejo que não tem como. Quando Deus chama, não tem como a gente querer largar, não tem como a gente querer estacionar, até porque arde no peito da gente. Às vezes a gente fala ali, devido ao problema, devido à provação, a gente até fala da boca pra fora que quer parar, mas o nosso coração tá ali queimando, assim, querendo mais força pra poder prosseguir. Então acontece, tem dias assim que eu olho, eu como mãe, e assim, é tanta coisa, é filho, é trabalho de escola, eu tenho que estudar Bíblia, eu tenho que arrumar casa, eu tenho que lavar roupa, e eu falo, eu sento assim, eu falo, meu Deus, me ajuda, que eu não vou conseguir. Mas na mesma hora o Senhor desce com renovo, desce com a força, o Senhor me faz lembrar das promessas dele, das grandezas que ele já fez, e o Senhor me faz lembrar do antes que o Senhor já fez, e que o que a gente passa hoje é pouca coisa em vista do que ele tem a fazer e já fez. Isso me renova. E às vezes assim, o fato de Deus nos usar para alguém e aquela pessoa ali agradecer, ou um testemunho que Deus faz através daquele ato que a gente faz, já é motivo de prosseguir. Então quando eu olho para uma coisinha pequena assim que eu quero parar, então quando eu olho para o que o Senhor tem feito, isso assim é força para prosseguir. Mas vem, às vezes como esposa, às vezes como mulher, assim, dona de casa, a gente, meu Deus, eu vou parar, não dou conta, eu vou ficar doida, é minha demais, é coisa demais, mas o Senhor não deixa. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele, né, são a causa de nós sermos consumidos, e essa misericórdia que nos sustenta e nos renova a cada dia. É verdade. E, amadas, a gente olha para aqueles discípulos de Jesus, a gente vê, assim, muitos açoitados, eles foram, né, irmã Maiara? Sofreram muito. Jesus mesmo sofreu na cruz, e a gente olha para o que a gente passa, eu fico assim, meu Deus, o Senhor foi cuspido, maltratado, e hoje nós seres humanos, ninguém pode pisar no nosso pé, que a gente já acha que vai morrer. É verdade, né? Jesus chegava nos lugares, não podia pregar, né? Os discípulos deles eram expulsos. Jesus na igreja mesmo, muitas vezes ele era expulso, não podia pregar, né? Então assim, e ele nunca pensou em desistir do chamado, né? Aquilo que Deus tinha para ele. Hoje nós estamos muito sensíveis, assim, eu tava esses dias meditando na palavra de Ana, e ali, quando Eli, né, falou pra ela, né, que eu até preguei na live essa palavra, quando Eli falou pra ela, mulher, tu estás embriagada, aí eu fico, meu Deus, se hoje alguém fosse falar isso pros crentes de hoje, não ia dar certo. Era motivo de briga, e a mulher lá dentro da igreja lá, e outro irmão se levanta e fala, você tá embriagada, era motivo de briga, porque hoje nós estamos muito sensíveis, qualquer coisinha nos fere, qualquer coisinha nos magoa, então eu falo, Senhor, nos reveste a tua igreja para que nós não venhamos estar sensíveis, porque nós somos soldados de Cristo. Né? Mas sabe por que isso, irmã Maiara? É justamente por causa desse evangelho, não tem nada a ver. Sabe, é uma coisa de dizer, mas não precisa disso, não precisa daquilo. Sofrer, não pode Amadas, irmã Maiara, eu vou falar uma coisa para você. Quando eu aceitei Jesus, automaticamente o poder do Espírito Santo ali, eu fui batizada. Aceitei Jesus e já fui batizada. Então assim, o mover do Espírito Santo vem sobre a minha vida. Não vem ninguém dizer que esse rodopiar, isso e aquilo não é de Deus. Sabe por quê? Porque eu sou morada do Espírito Santo. E quem mora em mim é o Espírito de Deus. Então já tem um morador. Não existe morada para demônios aqui na minha vida e nem na sua vida. Então assim, as pessoas têm que pensar muito antes de abrir a boca. A Bíblia diz que qualquer pecado é perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, né? Então assim, se tem dúvida que é o Espírito Santo ou não, fica calado, atribulado, porque senão o negócio pode ficar estreito para você. É verdade. Né? Mas irmã Maiara, foi um prazer. Amém. Um prazerão ter falado com você. Tem alguma coisa que você quer deixar para essas mulheres aí?
Tem muita mulher nos assistindo É hoje, verdade. irmã Maiara. Tem sim. Então, assim, eu quero que você fale algo para elas, para estimular elas, tirar o pé do chão e caminhar. Vamos lá. Assim, o que eu quero deixar pra vocês Deus tem um chamado na vida de cada uma de nós, mulheres. E assim, o que eu quero dizer é, não se embaraça com as coisas do seu lar. A Bíblia vem nos dizer a respeito de Marta e Maria, e eu acho essa passagem muito interessante, porque uma recebeu Jesus, mas estava preocupada demais com os afazeres. Sim, estava certa, queria organizar tudo na casa para receber Jesus, né? Queria deixar ali arrumado, quem sabe uma comida, um café, mas a outra, ela fez a melhor parte, ela se assentou aos pés de Jesus. Então é isso que eu tenho para minha vida. Eu falo, Senhor, não me deixa ser Marta, porque Marta está desapercebida, Marta está muito acomodada, Marta se preocupa demais com as coisas da terra, mas Maria fez a diferença. Maria, ela se assentou e escolheu a melhor parte. Qual que é a melhor parte? Ouvir o que o Senhor tem. Maria, ela escolheu ter intimidade com Jesus. E detalhe, Jesus. Né? As duas estavam no mesmo lugar. Na mesma casa. Né? Muitas vezes o crente está na mesma igreja, partilha daquela mesma ceia, ouve a mesma palavra, mas está cego. Isso. Né? É isso que eu quero deixar para vocês, mulheres. Se tá passando por algum problema, não deixe o problema te paralisar, porque o que eu aprendi problema, provações, todos os dias nós vamos ter. Nós matamos um urso, um leão por dia, mas o que eu vou fazer com aquele problema? É o que a minha posição que vai determinar a minha vitória, porque se eu me levantar, se eu me posicionar, a minha vitória vem, mas se eu ficar sentada, acomodada, é igual eu falei, todas aquelas que queriam um milagre, elas se ficassem estacionada, parada, nada teria conseguido. Mas avançaram. Então o que eu quero dizer é isso. Seja qual for o teu problema, seja às vezes um trauma, algo no casamento, algo com seu filho, talvez o filho encontra nas drogas, talvez o marido encontra-se no bar, e você tem ido buscar na igreja, e talvez você não tenha tido a resposta, mas o que vai determinar a minha vitória é a perseverança. Ana, quando ela queria a vitória, ela perseverou. Penina estava ali, né, zombando, olha, eu posso gerar, você não pode, mas ela não se embaraçou, ela não deu ouvido. Ela estava com os olhos espirituais abertos, com os ouvidos sensíveis a Deus, e ela rompeu, né? Imagina a Ana cada dia após dia indo até Siló, né? E ali buscando o seu milagre. Imagina a Ana cada dia ali vendo Penina, né? Falar dela. Imagine ela chegava no templo, fazia um propósito. Vamos lá, se nós tirar um propósito de uma semana. No primeiro dia eu vou, no segundo, no terceiro dia eu já não vejo resultado e eu quero desistir. Só que Ana me ensina a perseverar. Então, se você tem passado por algo, não desista daquilo que o Senhor tem na tua vida. Não desista da sua família. Não entrega. Quem tem que sair da sua casa não é você, mas é o diabo, é o demônio. É forte. Então não desista do seu casamento. Não é saindo de casa, não é entregando, Amém. não é arrumando as malas que você vai resolver, mas é você se posicionando. É você buscando Jesus, porque somente um pode resolver todas as coisas. E esse alguém é Jesus. Talvez você, mulher, outra hora já teve um chamado, outra hora já esteve na presença, outra hora já se envolveu com as coisas do Senhor, mas hoje, quem sabe, se encontra cansada, hoje, quem sabe, se encontra afadigada, se encontra parada, né? Ou alguma palavra que ouviu te fez afastar dos caminhos do Senhor. Mas eu quero te dizer que quem falou não foi Deus, né? Quem falou pode ter sido homem, porque Deus não magoa ninguém, Deus não decepciona ninguém, o Senhor encontra de braços abertos a te receber. Volta para os caminhos do Senhor. Glória você a Deus. Jovem, você mulher, você homem, né? A Bíblia diz que ele veio para todos, e a Bíblia nos fala pra gente ir como nós estamos, né? Talvez você até tenha sentido no seu coração de você ir, mas quem sabe você tem olhado pro seu estado físico, e eu quero te dizer que o Senhor te recebe do jeito que você é. Não importa se você é casado com homem, com mulher, se você bebe, se você fuma, não importa. A Bíblia diz que Deus veio para os doentes. Então o Senhor te espera e o Senhor te quer, e Ele quer escrever uma nova história. Amém. Igual eu estava falando de Marta e Maria, que nós possamos, né, todos os dias lembrar dessa história, porque Marta estava organizando a casa, mas Maria já estava sentada, pronta para se alimentar. Então isso é interessante, eu deixo isso. Não se embaraça. Tem Amém. culto na igreja, não fique preocupada somente com as coisas de casa, mas durante o decorrer do dia, organize o que você pode, conforme a sua força, conforme a sua limitação, e vai para a casa do Senhor. Aquilo que você não pode, quando você chegar, você termina, mas vai buscar o Senhor, porque às vezes o inimigo coloca impedimento para que você não vá. Então guarde essa palavra, guarde essa mensagem no seu coração. Glória E eu quero a Deus. agradecer a oportunidade, a honra, a alegria foi minha. Amém. Eu que agradeço, né, poder falar com essa grande mulher de Deus, uma mulher que eu admiro muito. E eu tenho certeza que você ainda vai ouvir falar da irmã Maiara, que vai chegar a ser pastora Maiara, amém?
E uma coisa eu quero falar para você, querida e querido, jovem, que tá assistindo essa live, não deixa nada te parar. O culto, você já acorda prestando ele a Deus. Não é Deus que vai cultuar você, não. É você que vai cultuar a Deus. Então, dia de culto, já levante da sua cama, já cultuando o Senhor. Mas chega aqui, chega bem pertinho que eu quero falar algo para você. Chega mais. Você que tá me assistindo agora, se identifica com esse programa Papo Sério? Vai lá nos comentários, deixa seu comentário, deixa seu número. Eu quero ouvir você. Eu quero ouvir a sua história, tá bom? Esse foi mais um Papo Sério com o Pastor Eliette. E um beijo e até semana que vem. Tchau!